Olá meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Removendo o Véu Mosaico. E nesse vídeo nós vamos falar sobre o verdadeiro pastor e o mercenário. Meus queridos amados, nós que um dia saímos do sistema religioso, eu acredito que muitos que saíram das denominações tiveram uma experiência muito triste. Nós nos deparamos com aquele que se auto-intitulava pastor. A Bíblia fala de um pastor, o único pastor, aliás, deixa eu corrigir aqui, a Bíblia fala de um único pastor. Até isso aí para frente não há mais pastores. Antes, Deus levantou homens líderes, né? Em algumas traduções dizem autoridades, em outras traduções dizem pastores. Autoridades. Deus ele levantou pessoas como autoridades sobre o povo de Israel. Em outras traduções diz pastor, né? Mas eles não fizeram um bom trabalho. E nós vamos falar sobre esse assunto. Amém, meus queridos? Preparados? O verdadeiro pastor e o mercenário. Eu quero começar aqui mostrando algumas características do mercenário. Quais são as características do mercenário? Primeiro, o que é o mercenário? Bem, meus queridos, se você buscar uma pesquisa aí, você vai ver que o mercenário é o que age ou trabalha somente por dinheiro, ou pelas vantagens que lhe são oferecidas. Sujeito mercenário, interesseiro que só faz algo por dinheiro ou pelas vantagens que esse trabalho pode lhe trazer. Todas as características acima também definem claramente o que significa mercenário na Bíblia, do qual veremos mais detalhes ao longo desse vídeo. Bem, o próprio Deus já havia falado sobre este tipo de pastor mercenário no Antigo Testamento também. O próprio Deus colocando-se contra ele. Está lá em Ezequiel 34, verso 1 ao 6. Eu vou começar a ler aqui a partir do verso 2. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Em outras traduções não está pastor, está autoridades, né? Profetize e diga-lhes, assim diz o Senhor, soberano Senhor. Ai dos pastores, ou ai das autoridades de Israel, que só cuidam de si mesmo. Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Verso 3. Vocês comem a coalhada, vestem-se de lã e abatem os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Verso 4. Vocês não fortaleceram a fraca, nem curaram a doente, nem enfaixaram a ferida. Vocês não trouxeram de volta as desviadas, nem procuraram as perdidas. Vocês têm dominado sobre elas com dureza e brutalidade. Meu querido, esse versículo aqui, olhando para o quadro de hoje, por isso que o Salmo Salomão diz, nada é novo debaixo do céu. Tudo se repete, meu querido, aí acontecendo igualzinho. Seguindo aí. O pastor mercenário, ele investe tempo em si mesmo, trabalho e recursos com a intenção de favorecer unicamente aos seus próprios interesses. E é muito fácil notar um líder mercenário. Primeiro, basta você dizer não a algumas das suas exigências. Segundo, questioná-los acerca de alguma de suas doutrinas deles, né? Doutrinas humanas. 3, parar de dar dinheiro a eles. Parar de ser dizimista, parar de ofertar, aí você vai ver quem é esse homem. Então, meus queridos, muitos que não dão esse dízimo aí na mão desses homens, nem sequer são reconhecidos no rol de membros. Verso 4, frequentar outras denominações, nem pense nisso. Se você fizer isso, meu querido, o banco da Dice, né? Da tia Disciplina, porque eles acham, meu querido, que eles têm essa autoridade de manusear sua vida como eles querem. E não é isso. O tempo é outro, o pacto é outro. O Senhor Jesus prova que os mercenários só estão com as ovelhas enquanto pode se aproveitar delas. Pois no tempo de adversidade ou quando as ovelhas mais precisarem, ele foge delas, a fim de não ser incomodado. Eles não querem ser incomodados. Eles não querem ovelhas com problemas. Eles dão graças a Deus quando essas ovelhas problemáticas saem
Eles nem vão atrás, porque são problemáticos. Eles querem tranquilidade, eles querem ganhar dinheiro na boa, sem preocupação, entendeu? Ele quer aquelas ovelhas que não questionam, ele quer aquelas ovelhas que abaixam a cabeça quando ele diz, que nunca fala não para eles. É essas as ovelhas que eles procuram. Pessoas com a mente fechada. Sabe aquelas pessoas que quando entram nesses lugares, entregam o cérebro na mão deles, falam assim, olha, fica com o meu cérebro, pastor, porque aqui dentro eu não vou precisar dele. Eles não querem ser incomodados e não querem sacrificar-se, ao menos um pouco por elas. Você pode ler isso lá em João 10:12. Um empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor e as ovelhas não são deles. Por isso, quando vem o lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O verso 13. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Agora, meu querido, quais são as características do verdadeiro pastor? A Bíblia nos dá uma referência aqui. João 10:14. Eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas. E elas me conhecem, e estou pronto para morrer por elas. Verso 16. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também. E elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Talvez alguém possa perguntar, mas irmão Orlando, só tem essa referência para falar do verdadeiro pastor? Sim. Qual o pastor dá a vida pelas suas ovelhas? Qual foi o pastor que deu a vida pelas ovelhas? Desde aquela época da escrita até os dias de hoje. Eu só conheço um. Só conheço um, meus queridos. Lá na passagem que nós lemos de Ezequiel, capítulo 34, o verso 7 em diante, o Senhor está indignado com o serviço prestado àquelas autoridades. O Senhor está revoltado com as autoridades aqui no texto de Ezequiel 34. E, meu querido, olhando para o quadro de hoje, eu diria que o Senhor está mais indignado ainda. Olha só o que ele diz. Ezequiel capítulo 34, verso 7. Portanto, ó pastores. Na tradução na linguagem de hoje, eles se referem aos pastores como autoridades, né, que o Senhor levantou para governar sobre o povo de Israel. Mas na maioria das traduções fala o pastor, mas são autoridades, né, são líderes, né? Mas o próprio Messias disse que a ninguém chamar de pastor, porque só há um pastor. É claro que quando foi escrito isso aqui, referente aos pastores, o verdadeiro pastor não havia se manifestado ainda. Então, quando se manifestou o verdadeiro pastor, os outros saíram de serviço. Porque aqui está escrito, Ezequiel 34, verso 7. Pois bem, pastores, escutem o que eu, Senhor Deus, estou dizendo. Juro pela minha vida que é melhor vocês me escutarem. Por não terem pastor, as minhas ovelhas foram atacadas. Espera aí. Se esses homens aqui se consideravam pastor, mas o próprio Deus está dizendo assim, vocês não são pastores. Por quê? Porque eles não fizeram o papel do pastor. Assim como hoje também, meus queridos, muitos não estão fazendo o papel. E nem podem, né, meus queridos? Então, hoje também, meus queridos, você vê que esses aí, que se auto-intitulam pastor, na realidade, eles estão ali por causa do dinheiro. A maioria deles. E quem é mercenário e quem não é, irmão Orlando? A Bíblia se refere a dois, ao verdadeiro e ao falso. O verdadeiro faz o quê? Ele dá a vida pelas ovelhas. E ele deu a vida pelas ovelhas. E os demais trabalham por dinheiro. Quem tem que provar alguma coisa não sou eu. Quem tem que provar são eles. Se eles são verdadeiramente verdadeiros pastores ou não. É eles que têm que provar. Eu não tenho que provar nada. Eu apenas estou lendo aqui o quadro que se repete nos dias de hoje. Por quê? Porque, meu querido, basta você encontrar um deles. Basta você questioná-los. Aí você vê o grau de amor que eles têm por você.
a ponto até de expulsar você da congregação, ao ponto de excluir você de todos os contatos. Eles fazem isso, sabe por quê, meu querido? Porque quando você começa a questioná-los, eles ficam preocupados, porque somente a pessoa que tem conhecimento pode questionar uma certa autoridade. Quando você começa a questionar com base na Bíblia, eles ficam tão preocupados que preferem perder um, porque saindo esse, muitos podem entrar, do que manter aquele que tem o entendimento aberto. Porque vai haver outros questionamentos, é claro. E ele não quer esse problema para ele. Então prefere excluir. Exclui um, vem 5. E a verdade é essa, meu querido. São muitas pessoas, são muitos incautos por aí, que não sabem aonde estão entrando. E que estão entrando num laço. Estão entrando em uma arapuca. E somente quando for revelado a ele a verdade, eles vão começar a questionar também e vai ser outros que vão ser excluídos. A maioria das pessoas que hoje esses líderes intitulam de desigrejado, que na realidade não existe ninguém desigrejado, isso aí é a falácia dos líderes para diminuir você diante dos outros, e que nós já fizemos nossa parte. Pelo menos eu já fiz a minha parte de provar que eu não sou desigrejado, e eu provei dentro das Escrituras. Agora eles têm que provar dentro das Escrituras que eles são pastores, que eles são verdadeiros pastores, porque a Bíblia nos mostra quem é o verdadeiro pastor. E os demais que têm salário não é pastor. Não sou eu que estou falando isso. Se algum pastor que vai ver esse vídeo aí se alterar comigo, você não tem que explicar nada para mim. Fomos taxados de todos os nomes. De todos os nomes que você possa imaginar, fomos taxados por esses líderes aí. E eu provei na Bíblia que eu não sou nada disso que eles falam. Mas a Bíblia fala a respeito deles. Desses homens que fazem por interesse financeiro. Se tirar o subsídio, se tirar o dízimo, tirar a oferta, tirar o carro, falar, ó, a partir de hoje, pastor, você vai ter que pagar o seu carro. A partir de hoje, pastor, você vai ter que pagar o seu aluguel. A partir de hoje, você vai ter que pagar suas contas, a escola do seu filho. A partir de hoje, você vai ter que pagar o seu mercado. Aí, meu querido, você vai ver se eles são verdadeiramente pastores. Porque se eles forem verdadeiro pastor, eles falam assim, tudo bem, eu vou trabalhar para não pesar nos meus irmãos, que é o exemplo do apóstolo Paulo, né? Está lá em 2 Tessalonicenses, parece. Paulo dá um exemplo, né, de que ele não usou dessa autoridade aí para não pesar na vida dos irmãos. Ele trabalhava nos seus tempos livres, ele trabalhava para não ser pesado. Ele disse assim, ó, aquele que não quer trabalhar, que não coma também. Então aí vai ser mostrado quem é o mercenário, que só trabalha por dinheiro, e quem é o verdadeiro pastor, que dá a vida pelas ovelhas. É claro que não tem nenhum pastor que vai dar a vida pelas ovelhas, né? Então por aí você já... Né? Existem muitas pessoas bem intencionadas utilizando o cargo de pastor. Mas, né, meu querido, nós vamos ficar com aquilo que está escrito, né? Eu acredito que o Senhor chegou no êxtase total, né, da sua ira. Ele fala assim, eu juro pela minha vida que é melhor você me escutar. Então, é melhor você escutar o que diz as Escrituras. Por não terem pastor. As minhas ovelhas foram atacadas, mortas e devoradas por animais ferozes. Os meus pastores não foram procurá-las. Eles estavam cuidando de si mesmos e não das ovelhas. Por isso que eles preferem que seja excluído, é melhor para eles. Eles não querem ter o trabalho de ir atrás, buscar saber o porquê que seu pensamento mudou, porquê que mudou a sua posição acerca da Escritura. Ele sabe, meu querido, que querendo ou não, ele percebeu, olha, rapaz, o caminho que ele está indo, eu vou ter problema com essa pessoa, então é melhor excluir. Deixa de sair, eu digo que ele está com demônio, digo que ele está com Satanás, digo que ele é um endemoniado e ninguém vai crer nele, e aí eu continuo manipulando. É mais fácil, não é? Por isso vocês, pastores, prestem atenção.
Verso 10. Eu, o Senhor Deus, declaro que estou contra vocês. Então o próprio Deus está contra vocês. Tirarei de vocês as minhas ovelhas. É isso que ele faz a cada dia. Tira. E não deixarei que vocês sejam os seus pastores. E não deixarei que continue a ser pastores, que só cuidam dos seus próprios interesses. Livrarei as minhas ovelhas do poder de vocês, para que vocês não possam devorá-las. E você vê muitos líderes aí devorando as ovelhas. Quando teve essa pandemia aí, o que foi de pastores que foram nas casas das ovelhas, não para saber se eles estavam bem, não para saber se eles tinham contraído o vírus, não. Eles não foram lá para saber se eles estavam precisando de uma cesta básica, de uma compra no mercado, não. Eles não foram lá para saber se a conta do carro tinha sido paga, se faltava algum bill para pagar, não. Eles foram lá para quê? Para pegar o dízimo daquelas pessoas que estavam sem trabalhar por causa da pandemia. Esses são pastores que dão a vida pelas ovelhas? Não, esse é o mercenário. Verso 11. Eu, o Senhor, o Altíssimo, Yahweh, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei. Ou seja, nenhum daqueles homens daquela época estavam fazendo o papel de pastor. O próprio Altíssimo, Criador, ele diz assim, eu vou fazer o papel do verdadeiro pastor. E o verdadeiro pastor se manifestou, Cristo. Assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta de todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e desgraça. Eu as tirarei de países estrangeiros. No verso 15 ele diz assim, ó, eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor, Deus, quem está falando. E isso, meu querido, o Senhor fez. Essas palavras foram cumpridas em Cristo Jesus, quando o verdadeiro pastor se manifestou, e ele diz assim, ó, todos esses que vêm antes de mim, está lá em João, parece que é João 10. O subtítulo que eu tenho aqui na minha tradução, está escrito assim, Jesus, o pastor verdadeiro. Então, meu querido, só nesse subtítulo aqui, que não é Bíblia, né? É um subtítulo que o escritor colocou para facilitar a leitura. Só nesse subtítulo aqui, já está dizendo que se há o verdadeiro pastor, os outros não são verdadeiros, são falsos. É o que se entende, não é? Não é a exegese? Não é a hermenêutica? Pois é. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas pula o muro, é um ladrão e bandido. Mas quem entra pela porta é o pastor do rebanho. O porteiro abre a porta para ele. As ovelhas reconhecem a sua voz quando ele as chama pelo nome e ele as leva para fora do curral. Quando todas estão do lado de fora, ele vai na frente delas e elas o seguem porque conhecem a voz dele. Mas de jeito nenhum seguirão um estranho. Pelo contrário, elas fugirão, assim como nós. Nós fugimos. Fugimos, corremos fora. Né? Fugirão, pois não conhecem a voz de estranho. Então, meus queridos, você que está fora do sistema religioso, triste, né? Porque a atitude desse homem aí não foi uma atitude de pastor, mas foi uma atitude de mercenário, porque ele poderia, mesmo com a sua saída, amar você, visitar você, ter uma amizade, mesmo que você não queira ir mais nesse lugar aí, tudo bem, mas não, ele foi muito cruel, ele foi muito covarde em não somente excluir você, mas também fazer com que toda a congregação fosse contra você. Isso aconteceu com todos, comigo, com muita gente que tem saído do sistema religioso. É isso que acontece. Você que está assistindo esse vídeo hoje, se você quer talvez mandar um vídeo, talvez mandar nos comentários, ó, irmão, aconteceu comigo assim mesmo. Fui excluída, me excluíram, me defamaram, falaram contra, falaram que eu tinha demônio, falaram que eu estava com Satanás. Deixa nos comentários aí, meus queridos, para que o povo veja
que há uma grande multidão de pessoas que, ao saírem desses locais, foram totalmente excluídas e mal faladas só por causa da religião, só por causa que você foi contra a liderança, porque você foi contra um ensinamento, porque você foi contra uma doutrina que eles mesmos criaram. Deixa nos comentários aí. Amém, meus queridos? Seguindo a leitura aí de João capítulo 10, no verso 8 diz assim, ó: todos os que vieram antes de mim são ladrões. A Bíblia não diz que quando você sai da denominação você é um desigrejado. A Bíblia não diz que quando você sai de uma denominação você tem demônio. A Bíblia não fala que quando você sai de uma denominação você está com um capiroto no corpo. Não. Mas a Bíblia diz, João 10:8, todos os que vieram antes de mim são ladrões e bandidos, mas as ovelhas não deram atenção à voz deles. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Amém, meu querido? Acabou. Poderá entrar e sair, poderá entrar e sair. Quando você entra nessas denominações, você só pode entrar. Sair é complicado, viu? E tem um preço para você sair, que é isso que acontece com todos que saem, né? Agora o versículo mal interpretado que eles usam. Esse versículo está falando deles mesmos e ainda eles conseguem brecha aqui para colocar medo nas pessoas. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. Quem é que pode oferecer vida e vida completa? O verdadeiro pastor. E o falso pastor? O contrário. Matar, roubar e destruir. É esse o contexto. Viu? Aqui não tem Satanás entidade não. Aqui está falando, volta lá no comecinho, ó, o subtítulo que eu li aqui, ó, Jesus, o verdadeiro pastor. Aí lá no verso 8 diz, ó, todos os que vieram antes de mim são ladrões. Quem é o ladrão? Os pastores que vieram antes de Jesus. Então, meu querido, fique em paz aí, viu? Talvez você está muito triste, né, com o que tem acontecido, mas não se preocupe. Você é casa do Altíssimo. Você é filho de Deus, amado por Ele, e Ele deu a vida por você. Graça e paz. Melhor dia, melhor noite, melhor tarde. Eu não sei qual horário você vai ver esse vídeo, mas graça e paz.